Oi. 20 anos depois do lançamento, o GTA San Andreas ainda consegue surpreender os jogadores. O jogo está cheio de segredos, detalhes escondidos e curiosidades que muita gente nunca descobriu. E hoje, eu vou te mostrar algumas das coisas mais absurdas que existem nesse clássico da Rockstar. Gut Bridge. A Rockstar sempre gostou de esconder pequenas brincadeiras nos jogos dela, mas talvez uma das mais engraçadas esteja justamente em um lugar onde todo mundo esperava encontrar um grande segredo. Durante muito tempo, os jogadores acreditavam que o topo do Gut Bridge escondia algum easter egg. Afinal, era um lugar difícil de alcançar e isso já era motivo suficiente para despertar a curiosidade da comunidade. Depois de muita tentativa, alguns jogadores finalmente conseguiram chegar lá usando o jetpack. E a recompensa foi uma placa. Nela estava escrito, perdão meu inglês aqui, mas estava escrito There are no easter eggs up here, go away. E traduzindo, não existem easter eggs aqui em cima, vai embora. Só que essa piada teve um efeito, gigantesco. Ao invés de convencer os jogadores de que realmente não havia nada escondido ali, aconteceu exatamente o contrário. Muita gente passou a acreditar que a placa era uma forma de esconder um segredo ainda maior. E aí começaram as teorias, lógico. Alguns diziam que era preciso terminar o jogo em 100% e outros acreditavam que só funcionava em determinados horários. Mas depois que os arquivos do jogo foram analisados pela comunidade, ficou claro que a placa era exatamente o que parecia ser. A Rockstar simplesmente resolveu brincar com a obsessão dos jogadores por mistérios. Ironicamente, essa brincadeira acabou se tornando um dos easter eggs mais conhecidos do GTA San Andreas. O buraco. Se tem uma coisa que GTA San Andreas faz muito bem, é deixar algumas perguntas sem resposta, e talvez nenhum lugar represente isso melhor do que um pequeno buraco perdido no meio do deserto. À primeira vista, parece só mais um canto vazio do mapa, mas quando você se aproxima, percebe que existe uma escavação com vários sacos pretos empilhados lá dentro. Isso mesmo, mano. O jogo nunca explica o que são aqueles sacos, não existe missão, diálogo ou documento que fala sobre isso, eles simplesmente estão lá. E foi justamente esse silêncio que fez a comunidade criar dezenas de teorias ao longo dos anos. A mais famosa dizia que aqueles sacos escondiam corpos de pessoas envolvidas em experimentos secretos da Área 69, a versão da Rockstar para a famosa Área 51. Outros acreditavam que eram vítimas de alguma organização criminosa ou até referência a teorias da vida real envolvendo desaparecimentos no deserto de Nevada. O curioso é que a localização ajuda essas teorias a fazer sentido. O buraco fica relativamente perto da Área 69, o que fez muita gente acreditar que existe uma ligação entre os dois lugares. Só que, quando os arquivos do jogo foram analisados, não foi encontrada nenhuma missão escondida ou evento relacionado àquele local. Tudo indica que a Rockstar colocou aquele cenário apenas para criar uma sensação de mistério. E sinceramente funcionou, porque mesmo depois de tantos anos, eles continuam sendo um dos lugares mais comentados de GTA San Andreas. Talvez esse seja um dos maiores talentos da Rockstar mesmo, Criar ambientes que contam uma história mesmo sem dizer uma única palavra. O trem. Se você já jogou GTA San Andreas por bastante tempo, provavelmente viu um trem passando pelos trilhos, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Diferente da maioria dos veículos do jogo, os trens seguem uma rota fixa que atravessa praticamente todo o mapa. Eles passam por Los Santos, cruzam o interior, chegam em San Fierro e continuam a viagem sem parar. E o mais curioso é que eles fazem isso o tempo inteiro. Mesmo que você esteja do outro lado do mapa, o trem continua seguindo o seu caminho. Ele não aparece só quando o jogador está por perto. O sistema do jogo foi programado para manter essa sensação de que todo mundo continua vivo, mesmo sem a sua presença. É um detalhe simples, mas impressionante para um jogo lançado em 2004. Outro detalhe interessante é que os carros respeitam a passagem do trem. Quando ele se aproxima de um cruzamento, os veículos costumam parar e esperar até que ele passe. Pode parecer normal hoje em dia, mas na época isso ajudava a dar vida ao mapa. All we had to do was follow the damn train, CJ! O mundo de GTA. Uma das coisas que fizeram GTA San Andreas envelhecer tão bem nunca foi só um mapa ou a história. Na verdade, foi um detalhe que muita gente nunca percebeu. O mundo do jogo parece vivo, e isso acontece porque a Rockstar toma um cuidado enorme com os NPCs, aqueles personagens que ficam andando pela cidade. Se você parar por alguns minutos e simplesmente observar o movimento, vai perceber que eles não estão andando sem motivo. Alguns conversam entre si, outros discutem, tem gente atravessando a rua, esperando o ônibus, correndo da polícia,
ou simplesmente passeando. Os motoristas também ajudam nessa sensação. Se você parar o carro no meio da rua, eles começam a buzinar. Se bater no veículo deles, alguns saem até para brigar, outros simplesmente fogem. E talvez o detalhe mais legal seja que muita coisa continua acontecendo mesmo que você não faz absolutamente nada. Você pode simplesmente ficar parado observando uma esquina, em poucos minutos alguém pode começar uma briga. Naquela época, muitos jogos tinham cidades bonitas, mas completamente vazias. GTA San Andreas já passava a impressão de que todo mundo ali tinha uma rotina, mesmo que fosse apenas uma ilusão muito bem programada. Talvez seja justamente por isso que tanta gente sente nostalgia quando volta a jogar. Não era só um mapa gigante, parecia um lugar que realmente existia. O mar. Você já reparou que quase todo mundo explora a cidade de GTA San Andreas, mas quase ninguém resolve ir muito longe pelo mar? E não é porque não dá, na verdade existe um motivo bem curioso para isso. Quando a Rockstar estava desenvolvendo GTA San Andreas, ela queria criar a sensação de que o mapa fazia parte de um mundo muito maior, só que existia um problema. PlayStation 2, principalmente plataforma de jogo na época, tinha várias limitações de memória. Então, em vez de criar um oceano cheio de ilhas, navios e cidades distantes, a solução foi muito mais simples: fazer o mar parecer infinito. Quanto mais você se afasta da costa, muitas coisas existem ao seu redor. É praticamente só água, sem barcos passando, sem construções, sem nada. Essa sensação de vazio não foi um erro, foi uma escolha de design. A ideia era fazer o jogador entender que estava chegando ao limite daquele mundo, e mesmo assim isso não impediu a criatividade da comunidade. Durante anos surgiram teorias dizendo que existiam ilhas secretas, cidades escondidas e até monstros marinhos esperando quem tivesse coragem de navegar por muito tempo. Boa parte dessas histórias nasceu justamente porque o oceano era silencioso demais. Quando o jogo não explica alguma coisa, a imaginação faz o resto. E talvez seja esse o maior segredo de GTA San Andreas: nem todos os mistérios foram criados pela Rockstar. Entradas inúteis. Se você já resolveu sair dirigindo sem destino por GTA San Andreas, provavelmente passou por uma estrada completamente vazia e pensou: por que a Rockstar colocou isso aqui? E a resposta é bem mais interessante do que parece. Na época em que GTA San Andreas foi lançado, muitos jogos de mundo aberto faziam uma coisa bem simples: colocavam uma cidade e depois outra cidade. No meio delas quase não existia nada. A Rockstar fez exatamente o contrário. Ela queria que a viagem fosse parte da experiência. Por isso, entre uma cidade e outra, você encontra fazendas, postos de gasolina, pequenos vilarejos, montanhas, florestas, túneis, rios e dezenas de lugares que nem faziam parte de missões. À primeira vista, parece que esses lugares não servem para nada, mas eles têm uma função muito importante. Eles fazem o mapa parecer muito maior do que ele realmente é, repara nisso. Ir de Los Santos até San Fierro não leva tanto tempo assim. Mesmo assim, a sensação é de que você atravessou um estado inteiro, mano. Isso acontece porque o cenário muda o tempo todo. Você sai da cidade, passa por áreas rurais, entra em uma floresta, atravessa montanhas, e quando percebe já está em outra cidade completamente diferente. Esse detalhe parece simples, mas mudou completamente a forma como os jogos de mundo aberto eram construídos. Hoje isso parece normal, mas em 2004 era impressionante. O Monte Chiliad. Além de ser o ponto mais alto de todo o mapa, essa montanha foi feita para incentivar uma coisa que nem todo mundo fazia na época: explorar. Chegar lá em cima não era obrigatório. Nenhuma missão principal mandava você subir até o topo. Mesmo assim, milhares de jogadores faziam esse caminho só para ver o que encontraram. E quando finalmente chegavam, percebi uma coisa: a vista era simplesmente incrível. Dava para enxergar boa parte do mapa, algo impressionante para um jogo lançado em 2004. Mas foi uma placa no topo da montanha que chamou a atenção da comunidade. Ela mostrava o mapa da região com algumas marcações estranhas. Não demorou muito para surgir teorias dizendo que aquilo era uma pista para descobrir um grande segredo escondido no jogo. Teve gente que passou dias tentando decifrar aquele desenho. Alguns acreditavam que existia um bunker escondido, outros diziam que era uma referência a um OVNI, e também não faltou quem jurasse que aquilo levava ao famoso Pegrad. Só que, com o passar dos anos, a comunidade analisou tudo: os arquivos do jogo, o mapa e até o código, e nunca foi encontrada nenhuma missão secreta ligada àquela placa. Mesmo assim, ela continua sendo um dos objetos mais fotografados de GTA San Andreas. Não porque esconde um segredo, mas porque representa exatamente o que fez esse jogo entrar para a história.